Uma pergunta curiosa, porque não chega às nossas as crianças. Família imperial, algo de sua família que foi escrito nos livros de história que não condizem com a verdade? Interrogação. Praticamente, tem muita coisa. É mesmo? Muita coisa, sim. Muita coisa. Bom, eu teria vários programas aqui para citar, mas eu acho que o comentário geral que eu falo aqui tem críticas. Eu já vi narrativas exatamente ao contrário. Por exemplo, falando que a Princesa Isabel era escravocrata. Já escutei isso de professores, já escutei isso de historiadores, de narrativas de políticos. Falei, como é que pode? Livros, né? Como é que pode um negócio desse? Tá certo? Depois tem todos os deboches que aconteciam em torno de João VI, por exemplo. João VI foi um grande planejador. Porra, foi Pelé. Montou o Brasil com pouco dinheiro. Imagina, aqui a gente com muito dinheiro erra. Ele com pouco dinheiro acertou. Os caras acham que Dom Pedro morou lá no Ipiranga? Fala que o Dom Pedro era uma pessoa mal educada. O Dom Pedro era educadíssimo. Tinha uma educação de primeira. É que além de... Mas que ele era molecão, né? Ele era molecão também. Não, ele era molecão. Várias mulheres. Sim. Molecão. Mas falando em história... Também, não vamos negar os lados negativos. Mas vamos falar, os lados positivos simplesmente não aparecem na história. Mas falando em história, dizer, um tempo atrás você defendia a monarquia como um sistema mais estabilizador para o país. Você ainda vê que o Brasil teria uma saída da monarquia? Não, eu defendo... Olha, como cientista político, você falar que uma monarquia, como um exercício acadêmico, que uma monarquia é ruim, é uma conversa errada. Porque o mundo demonstra exatamente, os dados demonstram exatamente o contrário. As monarquias são mais estáveis, são mais longevas, muitas até têm mais democracia, algumas delas da Europa, monarquias constitucionais, parlamentaristas. Então você não pode fazer esse argumento que as monarquias são ditaduras, são opressoras, tiranistas. Esse argumento não existe. Então aí a questão é pragmática. Se o Brasil teria a possibilidade de ter um retorno monárquico? Essa que é a pergunta. Como sistema de governo, ele é ótimo. E eu sou monarquista em todo país monarquista. Sou monarquista nos países da Europa. Você vê que aquela coisa funciona. Mas seria monarquia parlamentarista? Mas aqui no Brasil... Com parlamento? Tipo Inglaterra. O que precisa? Só o fato da gente estar discutindo o modelo, primeiro que eu acho que é um grande avanço. Mas, segundo plano, ainda há muita dúvida. Então, quem que tem que definir se o modelo é legítimo ou não é a própria população. Se a população está com dúvida, então peraí, então não está no momento. Né, no passado, já teve. Mas teve muita interferência ali. Mas quem escolhe... É que é difícil pro o Brasil cara já tem muito rei, né? E quem escolhe o rei? Já tem muito rei no Brasil. A população tem que escolher. E quem seria o rei? Não, o rei é a família real. Daí fuzil, malandrosa. Mas olha, caiu em mim. Pera. Não, a questão da legitimidade, ela é muito séria. A questão de legitimidade é o que define exatamente como é que você vai se portar e como é que você vai se projetar no mundo. Você tem que ter legitimidade interna, ou seja, teus cidadãos precisam estar coesos, falar assim, esse é o rei. Muito bem, ok. E externamente, fala assim, ok, nós reconhecemos esse líder aí como rei. Então essa aclamação é o que o Pedro I teve. Ele teve uma aclamação dos brasileiros. Ele não foi só porque ele era descendente das famílias reais de Portugal. Então, esse mesmo processo precisa existir. Claro que você resgatar a história e está representando aqui algo que é fundamental para o Brasil, você pacificar o tema histórico da sua origem e vislumbrar, a partir daquilo, estar em paz com o seu passado e vislumbrar um futuro, esse é o melhor ponto. Porque o Brasil sofre exatamente do contrário. Não, agora é um novo Estado. Não, agora é um novo governo, nova visão de mundo. Agora é uma nova sociedade. Então está sempre inventando. Sempre inventando coisas. Quem perde com isso é a sociedade como um todo. Por exemplo, foi um golpe, né? Deram o golpe no Pedro II. Pedro II foi um golpe, mas não teve nada. Os caras bolaram, tanto é que mandaram ele embora de madrugada, porque eles falaram, se esse cara não sair, o povo nem sabia que tinha caído o regime. Mandaram ele de navio de madrugada, falou, ó, tem que mandar o cara embora, porque se ele ficar aqui, o povo não vai aceitar. Não teve um tiro, não teve nada, ele foi embora, mas eu acho que ele foi também, porque ele não acreditava muito mais na... Você acha que ele acreditava na... já estava desgostoso. Ou era filha, ou era filho. Já tinha sido traído. Porque aí era a Princesa Isabel, né? Ele já estava deprimido há muito tempo, em função de ter perdido um filho.
Então ele estava vendo que as viabilidades de você ter a filha dele como reinante dentro do contexto do Brasil, em termos de quem formava de fato a política, lembrando, não era uma ditadura. Então ele tinha que compartilhar poder. Sim. Quem tinha o poder, de fato, era o parlamento. Né? O parlamento e o presidente do Conselho de Ministros. Então, como ele entendia aquela dinâmica toda e como a princesa Isabel tinha feito o fim da escravatura, né? Passou a Lei Áurea, fez passar a Lei Áurea. Isso antagonizou ela com muito dessa base. Aquilo de fato falou, puxa vida, será que vale a pena eu lutar para depois eu colocar minha filha em risco? Esse é um dos aspectos. Mas também o outro aspecto é, poxa, vai ter brasileiro derramando sangue de brasileiro por minha conta. Então ele também pensou nesse lado de guerra civil, de ter um levante da Marinha contra uma parcela do Exército. Lembra, não foi todo o Exército, foi uma parcela do Exército. Mas toda a Marinha era muito... A Marinha na época era muito maior do que o Exército. Tanto é que você pegar o livro, você pega o livro de história que a gente aprendeu na escola. Nossa. Quem é o herói do Brasil depois do Pedro II? É o Tiradentes. Sim. O Tiradentes é 100 anos antes. Pegaram o Tiradentes porque os negros não tinham outro cara. Tinha nome. Não tinha um herói, não teve um herói. O Tiradentes nem existe desse jeito que Pegaram o Tiradentes, de 1700. Pularam 100 anos. Pularam 100 anos, fala, pega o Tiradentes lá. Escolhe quem que nós podemos... Então o Brasil, bicho, é um bagulho desorganizado. História, é um canaviado. É bem zoado. Como a gente não vai ter monarquia aqui? Mas o Pedro II foi uma figura muito muito importante. Muito importante. Muito legal a história. Mas não vai ser amanhã que vamos restaurar a monarquia. Tá? E como não temos coroa aqui... Sim, mas eu acho que historicamente... Pô, tem um museu aí. Pô, esse museu tá bonito, hein? Piranga, pô. Tá lindo. Muito legal o Museu do Ipiranga. Historicamente, o que a gente tem hoje é um monte de José do Patrocínio. Uma dica. São 3.000 itens, Emílio, que tem lá. Uma dica para você é visitar. É que é difícil você arrumar o horário. O horário. Não tá. É difícil arrumar o horário. Mas o Fuzil foi lá e fez uma matéria bonita.